Paz, aqui é o Jack e é uma alegria muito grande nós estarmos na Homens Fortes número 106 e eu quero falar para vocês aqui hoje sobre o título, né? Esses são os homens que de fato servem a igreja. Bom, todos os domingos nós estamos... eu estou pregando algumas séries de sermões na Vintage. Preguei Ageu, falei para vocês semana passada o sermão aqui, a aula para vocês, baseado em Ageu. E agora nós estamos em Tito, na carta de Paulo a Tito. Ageu, eu trabalhei a temática de construção, né, com a igreja, construindo a igreja. E em Tito, eu estou trabalhando a temática de organização. E depois, querendo o Senhor, nós vamos entrar em Atos dos Apóstolos, tá bom? Bom, basicamente, eu quero que você abra a sua Bíblia em Tito, capítulo de número 1, tá bom? Eu vou pegar minha Bíblia, eu tô com algumas Bíblias aqui. Essa Bíblia aqui é legal, cara, é legal, tá? A Bíblia de Estudo, Desafios de Todo Homem, é legal, esperava mais, né? Mas é legal, legal, é bom de ter, eu gosto de ter essas Bíblias de estudo, assim. Então, abra sua Bíblia aí em Tito, capítulo de número 1, tá bom? Nós vamos fazer leitura aí dos 16 versículos, enquanto eu vou falando para vocês. E eu quero mostrar para vocês aqui, porque essa é uma das cartas pastorais de Paulo, né? Vai ter uma série de teólogos que vai dizer que ela não chega a ser uma carta pastoral porque Paulo escreveu ela para a igreja. Bom, esse não é o ponto aqui. Nós vamos sim tomar esse tipo de carta como carta pastoral, porque Paulo está escrevendo a carta para um indivíduo, ainda que ela seja também dirigida para a igreja de Creta, tá bom? Mas ela é endereçada para Tito. É só ver o início dos versículos ali, do capítulo 1, que você vai ver que ela tem um endereço pessoal. É que teólogo quer, às vezes, criar problema, criar confusão, tá? Então ela é, sim, uma carta pastoral, tá bom? A carta de 1ª e 2ª Timóteo, as duas cartas, e essa carta de Tito são as cartas pastorais, tá bom? E nós aprendemos muito sobre a forma como um pastor deve agir, a forma como um pastor deve se portar, a forma como um pastor deve falar, pregar, quem é o pastor. A questão é que talvez eu falando isso aqui, algumas pessoas podem pensar assim, mas o que isso tem a ver comigo? Alguns caras podem pensar, eu não sou pastor, a gente estava agora, fui no Charles lá, né? O Charles trabalha com elétrica, né? Então ele assim, eu trabalho com elétrica, outro, eu trabalho trocando pneu de carro, o Halisson estava trocando pneu de carro hoje, eu trabalho com, vamos lá, o Levi trabalha coordenando lá um estacionamento, com rede social e tudo. O que eu tenho a ver com questão pastoral? Tudo, cara, tudo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz que o pastor, ele é o exemplo dos fiéis. Ou seja, aquilo que é dito para o pastor é esperado que seja abraçado pela igreja também, tá bom? Então, a carta de Paulo para Tito, as cartas de Paulo para Timóteo, elas nos dão muito do relacionamento de homens. Como homens maduros se relacionam com homens mais jovens. Como que pastores, como que mentores se relacionam com mentorados. Então, nós aprendemos muito, muito, muito. Eu quero aqui, esse texto eu preguei domingo, mas eu quero aqui analisar esse texto com vocês e nós vermos o relacionamento entre homens que servem à igreja. Tá bom? Esses 16 versículos, eles deixam claros para nós aqui o tipo de homem que serve à igreja. Tá bom? Então, vamos dar uma analisada aqui, que eu separei 14 características desses homens para vocês. Primeira, está no versículo 1, tá? Homens de Deus são escravos de Jesus. Verso 1 do capítulo 1 de Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, Paulo, servo de Deus, na nova versão transformadora, na NVT, está Paulo, escravo de Cristo, tá bom? Então, esse servo, ele é muito bem traduzido como escravo, aquele que serve. Então, Paulo, o apóstolo, ele já abre aqui, escrevendo, já abre a carta mostrando a sua identidade como aquele que é escravo de Cristo.
E deixa eu dizer uma coisa para você, se você quer ser um homem de Deus, você não pode ser escravo do pecado, você não pode ser escravo da cultura, você não pode ser escravo da vaidade, você não pode ser escravo do seu ego, você não pode ser escravo da sua mulher, você não pode ser escravo dos seus filhos, você não pode ser escravo dos vícios, você não pode ser um escravo da cultura, um escravo da moda. Porque se você servir essas coisas, você não tem como servir a Cristo. Você não pode ser um servo do dinheiro. Não tem como. A própria Bíblia diz que você não serve a Deus e as riquezas. Então a primeira marca de homens que de fato servem a igreja, eles são homens que são escravos de Jesus. Veja, nós fomos chamados por Deus para edificarmos o reino de Cristo nessa terra, para botarmos abaixo o reino de Satanás, para botarmos abaixo o reino das trevas, para abalarmos o império do diabo. E só faremos isso se nós formos escravos de Jesus. Então, Paulo abre aqui mostrando quem ele é. Ele vai mandar uma carta, ele está mandando uma carta para um jovem obreiro, para um jovem pastor. Será que o alvo aqui é ensinar o quê? Cara, se o apóstolo é um escravo, quem dirá Tito? Então, primeira coisa, homens de Deus, eles são escravos de Jesus. E eu pergunto para você, você serve a quem? A quem você está servindo? Ah, pastor, eu sirvo a Jesus. Ok. E você serve a Jesus e você tem medo dos homens. Então a primeira marca de homens, os homens que de fato servem a igreja, eles são servos, escravos de Jesus. Segunda, tá? Segunda marca, está no verso 1 ainda. Homens de Deus são enviados por Jesus. O apóstolo Paulo diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, ele foi enviado por Jesus. Jesus tem enviado você? Aonde Jesus tem te enviado? Aonde Jesus tem enviado você para pregar o evangelho, para edificar os caídos, para levantar os fracos, para fortalecer aqueles que estão desanimados? Aonde Jesus tem te enviado? Ou a tua vida, ela é uma vida que é focada em você? Jesus não te envia a lugar nenhum. Cuidado. Cuidado. Se Jesus Cristo não te envia a lugar nenhum, há uma grande probabilidade de você não ser um servo de Jesus. Apóstolo aqui dá essa ideia de envio. A igreja, ela é marcada, a igreja de Cristo é apostólica. Você pode não ser um apóstolo, né? Eu não sou um apóstolo do primeiro século, você não é um apóstolo do primeiro século, mas Cristo nos enviou. Primeira marca, homens de Deus são escravos de Jesus. Segunda marca, homens de Deus são enviados por Jesus. Terceira marca, homens de Deus lutam para promover seus irmãos. Verso 1 ainda, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Homens de Deus lutam para promover os seus irmãos, para promover a fé dos seus irmãos. Homens de Deus, eles amam que Deus use os seus irmãos, que Deus abençoe os seus irmãos, que a vida dos seus irmãos seja promovida pelo evangelho, pela fé, para que a fé dos seus irmãos seja fortalecida. Quem você tem fortalecido? Quem você tem ajudado? Quem você tem amparado? Quem você tem socorrido? Qual homem tem sido encorajado por você? Qual homem tem sido abençoado pela tua vida? Qual? Me diga. Primeira marca, eles são escravos de Jesus. Segunda marca, eles são enviados por Jesus. Terceira marca, eles lutam para promover a fé dos seus irmãos. Quarta marca, homens de Deus pregam o evangelho. Verso 2 e 3. Escrevo na esperança da vida eterna, que
que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Verso 3. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Homens de Deus pregam o evangelho. O apóstolo Paulo se afadigava pregando o evangelho. Você tem pregado o evangelho a quem, cara? A quem você tem comunicado o evangelho? A quem você tem servido? A quem você tem... Quem tem sido o alvo do teu evangelismo? Responda isso. Anote aí agora. Quem tem sido o alvo do teu evangelismo? Quem tem sido o alvo do teu cuidado? Homens de Deus pregam o evangelho. E para você pregar o evangelho, você precisa conhecer o evangelho. Em quinto, homens de Deus são paternais. Verso de número 4. Paulo diz a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Homens de Deus são paternais. Paulo tem um relacionamento paternal com Tito. Paulo se vê responsável por Tito. Paulo está investindo em Tito. Em quem você investe? Em quem? Qual homem da igreja você gasta o seu tempo? Você gasta dinheiro? Você gasta os seus talentos? Em quem você está investindo? E a minha pergunta aqui é para todos. Em quem você está investindo? Paulo tem um relacionamento paternal com Tito. E tem uma frase do Mark Howell, é o vocalista do Casting Crowns. Ele diz uma coisa fenomenal. A frase é a seguinte: todos nós precisamos de um Paulo para ensinar, e de um Paulo para aprender, e de um Timóteo para ensinar. Quem é o teu Timóteo? Quem é o teu Tito? Ou você quer apenas um Paulo para você, para ensinar você? Você está investindo na vida de quem? Você tem sido paternal com quem? Você tem se responsabilizado com quem? Por quem? Por quem você se responsabiliza? Homens de Deus são paternais. Verso 4, ele diz a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam com você. Então, homens de Deus são paternais. Você precisa ser paternal. O mundo hoje é um mundo de vitimistas. O mundo, a cultura que nós estamos vivendo hoje é uma cultura de pessoas que só querem ser protegidas, só querem direitos. Pais não são assim. Pais estão procurando responsabilidades. Pais estão procurando oportunidades. Pais querem promover a vida dos seus filhos. Quem você tem promovido? A quem você tem se dedicado? Isso é muito importante. Em sexto, homens de Deus têm a mesma fé. Verso 4 de novo. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Ou seja, a fé que nós temos em comum. Homens de Deus têm a mesma fé. Homens de Deus creem da mesma forma. Homens de Deus podem se divergir em diversas questões. Podem divergir em aspectos periféricos da Escritura. Mas o miolo, o grosso, homens de Deus creem da mesma forma. Você pode encontrar ênfases diferentes em ministérios de homens. Você pode encontrar ênfases muito diferentes na vida de um, na vida de outro ministro, mas você vai ver sempre a fé como algo comum. São homens que servem a Deus, são homens que confiam em Jesus, são homens que têm a sua vida devotadas a Jesus, são homens que estão entregando a sua vida, o seu futuro a Jesus, isso pela fé. Leia Hebreus 11, você vai ver a galeria dos heróis da fé, você vai ver homens de Deus servindo a Deus, e eles o fazem isso porque eles possuem uma mesma fé. Aqueles homens ali, eles eram diferentes em diversas questões, mas eles tinham a sua fé em comum. Sétimo, homens de Deus são organizados. Verso 5. Foi por essa causa, Paulo diz, que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia você.
O apóstolo Paulo, ele está saindo de uma prisão e ele está preocupado com a ordem das igrejas, com a organização das igrejas. O que eu mais tenho visto hoje em dia são homens que têm a sua vida toda uma bagunça. Uma bagunça. Homens de Deus, eles são organizados ou eles buscam a organização. Porque eles sabem que quando as coisas estão organizadas em suas vidas, as coisas andam mais rápido. Eu não estou falando que você agora vai ser um enlouquecido, tá? Por ordem, pelas coisas minuciosas. Mas você tem que ter a sua vida organizada. As pessoas têm que olhar para você e elas têm que ver. Assim, cara, esse cara sabe o que ele está fazendo. Esse cara sabe o que ele está fazendo. O apóstolo Paulo não estava brincando de plantador de igreja. O apóstolo Paulo estava plantando igreja. E ele sabia que ele precisava colocar a igreja em ordem. Então ele via Tito, para Tito colocar a igreja em ordem. Eu pergunto para você, cara. Você tem colocado a sua casa em ordem? Você tem colocado o seu trabalho em ordem? Você tem colocado os seus filhos em ordem? Você tem colocado sua esposa em ordem? Você tem colocado o seu casamento em ordem? Você tem colocado o seu calendário em ordem? Você tem colocado as suas finanças em ordem? Você tem lutado para colocar ordem na sua vida? Porque Paulo está colocando as coisas em ordem. Homens de Deus são assim. Homens de Deus colocam as coisas em ordem, cara. Então, nós podemos analisar essa carta por diversos prismas. Aqui eu estou analisando ela pelo relacionamento, pelo diálogo entre Paulo e Tito. Ah, mas como assim, pastor? Tu não está vendo o que Tito está falando? Veja, essa é uma das da beleza da interpretação de texto. Quando você vê um lado, é como se você estivesse ouvindo um diálogo por telefone. Então, eu estou ouvindo, digamos aqui, eu estou com o Levi está falando com o Michael por telefone. Eu não escuto o que o Michael fala, mas eu escuto o que o Levi fala. E pelo que o Levi está falando, eu tenho uma noção do que o Michael estava falando. É dessa forma que as cartas do Novo Testamento são interpretadas. Por exemplo, quando Paulo fala aos Coríntios, olha, quanto à comida sacrificada, tu nota, então peraí. Então Paulo está respondendo uma lista. Quanto ao casamento, quanto a isso, quanto a tal coisa, tu nota que provavelmente os coríntios escreveram uma carta para Paulo. Então Paulo está respondendo. Então eu tenho aqui diante de mim um diálogo. Eu estou ouvindo aqui Paulo falando ao telefone com Tito. E conforme Paulo vai falando, eu tenho uma noção do que Tito também está falando com Paulo. Então, a organização não é uma coisa somente de Paulo aqui. É uma coisa de Tito. Porque se Paulo está mandando, olha, Tito, eu mandei tu, eu botei tu em Creta, para tu colocar em ordem as coisas. Tá? Verso 5 aqui. Né? Foi por essa causa que eu deixei você em Creta. Se a igreja de Creta precisa de organização e ele deixa Tito em Creta, é porque, em primeiro lugar, Tito é um homem organizado. Em segundo lugar, Paulo também é um homem organizado. Homens de Deus são organizados. Pastor, eu não sou organizado. Então trate de ser. Trate de se esforçar. Trate de começar a ser. Em nono, homens de Deus lideram. Verso 5 de novo. Foi por essa causa que eu deixei você em Creta. Paulo está liderando Tito. Paulo está dizendo, eu deixei você em Creta. Faça isso. Homens de Deus lideram. Eles não têm vergonha de pedir. Faça isso. Faça aquilo. Eles não estão pedindo desculpas. Eles não estão pedindo perdão por liderar. O problema de nós, muitas vezes, é que nós estamos vivendo em um período de homens fracos. Homens que, quando eles se levantam para liderar, eles são vistos como ditadores. Eles são vistos como pessoas tóxicas. Cara, lidera. Lidera. Lidera a tua casa. Porque se você não liderar a sua casa, o diabo vai liderar. Lidera. Lidera os seus filhos. Lidera a sua esposa. Lidere, cara. Homens de Deus lideram. Em nono, homens de Deus se submetem. Verso 5 de novo. Foi por essa causa que eu deixei você em Creta, para que você pusesse em ordem as coisas restantes. Se Paulo está liderando, Tito está obedecendo. Então, o mesmo evangelho que me manda liderar, ele também me manda me submeter. Quem é a autoridade espiritual sobre você? Ou quem é a autoridade sobre você?
Não necessariamente uma autoridade espiritual. Quem é autoridade sobre você? Você se submete? Você é submisso ao seu chefe? Você se submete aos pastores? Ou sempre tem um porém? Sempre tem um porém. Um cara me chamou ontem no inbox do Instagram e ele disse assim: ô Jack, o seguinte, cara, pô, falando aí que a filha tem que se submeter ao pai no que envolve namoro. Tá, e o caso, daí me pintou um caso lá, né? E o caso do pai que não quer deixar a garota namorar, porque a garota, ela mora com o pai, né? Porque a garota, ela é o bibelô dele e ele não quer deixá-la namorar. Tu acha que ela tem que ouvir o pai ou ouvir o namorado? Aí eu perguntei, tá, mas o pai é essa pessoa, mas quem tá dizendo que o pai é assim? Daí, não, quem me disse foi o namorado dela. Deu, daí, aí é conveniente. Aí é conveniente, né? Submeta, cara. Submeta. Quem é autoridade? Submeta. Se a autoridade não mandar você pecar ou atentar contra a tua segurança, submeta. Submeta. Homens de Deus lideram e homens de Deus se submetem. Em 10º, homens de Deus são parecidos com Jesus. Do verso 6 ao verso 9. Eu vou ler aqui, preste atenção. Então, Paulo prescreveu a Tito, quem? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Eu vi um cara essa semana falando que os cristãos, os protestantes, não podiam ter bispos, né? Que bispo precisa de sucessão apostólica. Essa é uma exigência que a Bíblia não faz. Bispo, presbítero, pastor, tá? São nomes para diferentes funções que o mesmo homem executa, tá bom? Então essa supervisão aqui do povo de Deus. E isso é, de fato, espelhado nos homens da igreja. Espera-se que esses homens tenham essas características. Resumindo, esses homens eles têm que ser parecidos com Jesus. O que Paulo está falando para Tito, basicamente, eu não quero caras de mentira na frente do presbitério, na frente do pastorado. Eu quero caras de verdade. Eu quero caras que sejam de verdade. Caras que são forjados, sabe, no chão da vida real, no chão de fábrica. Caras que não são forjados na mentira, que não possuem uma casca, eles são de verdade. Eu pergunto, você é esse cara? Ou você esconde coisas que você não pode compartilhar com ninguém? 11ª marca. Homens de Deus são corajosos e confrontam os lobos. Verso 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentidos e enganam os outros. Paulo é muito claro sobre isso. Eu pergunto, você é corajoso para proteger sua casa? Para proteger a igreja de Deus? E veja, eu não estou dizendo que nós não vamos pregar as pessoas. Lobo aqui, na maioria das vezes, não é um não cristão. Lobo aqui, muitas vezes, é aquele que se diz cristão. E não é. E aí? Você possui coragem para defender as ovelhas e atirar nos lobos? Para proteger as ovelhas? Ou não? Ou você não quer queimar o seu filme com ninguém? Homens de Deus são corajosos e eles vão confrontar os lobos. Inevitavelmente, isso vai ocorrer assim. 12ª marca. Homens de Deus não perdem tempo com besteiras. Verso 14. Mas vamos ler a partir do verso 13. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Verso 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Havia as seitas no primeiro século.
elas tentavam desviar o povo de Deus com fábulas, com composições que não estão claras na Escritura. Isso sempre ocorreu. É impressionante como as pessoas perdem tempo com detalhes que não são centrais teologicamente e nem na vida. As pessoas amam divagar assuntos que não vão fazer a diferença alguma nas suas existências, na sua existência. Homens de Deus, eles não perdem tempo com besteiras. Eles não perdem tempo com isso. E quantos caras estão discutindo assuntos que não vão ecoar em nada nas suas vidas? Não ecoa na eternidade, não tem eco nem na semana. É toda hora um assunto novo, cara. É toda hora uma punheta nova. É toda hora um troço novo, cara. É toda hora uma loucura nova, é toda hora. Cadê a galera das 72 horas? Cadê esses caras, velho? Que falaram, ó, tic-tac, 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 meu ovo. Cadê esses caras? Onde eles estão? Que mandaram as pessoas ficar na frente dos quartéis. Cadê esse pessoal? Daí depois, que a guerra da Ucrânia vai acabar com o mundo. Que o Putin vai acabar com tudo. Não sei o quê. E bababá. O tempo todo vivendo com essa mentalidade, cara. E você não prega, você não cuida da sua casa, você não cuida dos seus filhos, você não morre pela igreja, mas você está sempre nesses assuntos. Homens de Deus não perdem tempo com besteira. Homens de Deus, Paulo está dizendo, verso 14, e não se ocupem com fábulas, com mitos judaicos, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Cara, não perde tempo com isso, Tito. Não perde tempo com isso. Repreenda esses caras. Faça eles calar a boca. É preciso, verso 11, é preciso fazer com que se calem. Cala essas vozes da igreja, Tito. Não perde tempo com besteira. É preciso fazê-los calar. Eles andam pervertendo casas inteiras. Tito, não perde tempo com isso. Tem que botar em ordem a igreja. É óbvio que no primeiro século era muito mais empolgante ficar falando de mitos judaicos, de fábulas judaicas, ou botar em ordem a igreja. O que é mais... o que dá mais assunto? O que dá mais views do TikTok? Ficar falando, eu quero falar pra vocês sobre 5 mitos judaicos. É óbvio, cara. O cara falando da cabala, falando não sei o quê. Cara, só punheta mental. Só punheta teológica. Ou, não, vamos botar em ordem a igreja. Aí dá as características dos homens. Paulo sabe o que ele quer, cara. Aí por isso que eu fico louco. Os caras vêm. Nós temos posição teológica. Nós não somos anti-teologia. Nós temos posição teológica. Mas os caras chegam na vintage e às vezes... porque o calvinismo, porque não sei o quê. Cara, para com isso, cara. Porque supralapsariano. Cara, por favor, cara. Por favor, vai fazer uma cirurgia de fimose. E para com isso, cara. 13ª marca. Homens de Deus não são uma farsa. Verso 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Esse aqui são os lobos que Paulo está atacando. Escute, homens de Deus não podem ser assim. Homens de Deus têm que falar uma coisa e têm que fazer essa mesma coisa. Não pode haver dissonância no que falamos e que fazemos. E se no momento que tu passar a fazer algo que tu não fala, tu precisa ter confissão. Você não pode. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. Homens de Deus não são uma farsa. E última marca, 14ª marca, homens de Deus chamam o pecado pelo seu nome. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 16.
mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Primeiro de tudo, chame o seu pecado pelo nome. Quando você orar, confesse o seu pecado, diga: Senhor, eu estava andando na rua e passou uma guria por mim com uma roupa assim, assim, assado, e eu cobicei ela. Na minha mente eu tirei a roupa dela. Senhor, passou um cara com um carro e eu cobicei aquele carro dele. Senhor, eu menti hoje no meu trabalho. Me ajuda, eu não quero ser mentiroso. Chame o seu pecado pelo seu nome. Chame o seu pecado pelo seu nome. Senhor, minha mente é impura. Senhor, meus lábios são impuros. Senhor, eu tenho atitudes ruins. Eu sou muitas vezes uma pessoa má. Muitas vezes eu acabo criando confusão. Deus, me ajuda. Chame o seu pecado pelo nome. Em segundo lugar, chame o pecado de quem você está confrontando pelo nome também. Não seja um covarde, não seja um isentão, não seja um cocozão. Homens de Deus chamam o pecado pelo nome. Paulo está dizendo, eles são abomináveis. Eles são desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. O cara não tem serventia no mundo. O cara é peso para papel. É isso que ele é. É isso. Então, caras, isso aqui é sério. Ok? Eu quero que vocês conversem hoje, que vocês dialoguem sobre isso hoje, que isso esteja gravado aí no coração de vocês. E eu quero que vocês conversem sobre isso. Quero muito que vocês analisem essas 14 marcas. Ah, pastor, mas como assim? Cara, é com base nesse texto. Homens possuem muito mais marcas. Com base nesse texto aqui, que você pode ver, tem muito mais. Quero que vocês leiam esses 16 versículos e vocês tentem conversar sobre o relacionamento de Paulo com Tito, a forma como Paulo lida com Tito, a forma como Tito está recebendo isso, ok? E eu quero que vocês vejam se vocês estão vendo essas marcas em nós. Se nós estamos vendo, assim, e fala a partir de você. Eu estou vendo isso em mim, eu tenho visto aqui, eu tenho tido dificuldade com essa parte aqui. Eu tenho tido facilidade nessa área. Isso aqui está sendo difícil para mim. Isso aqui Deus falou comigo hoje. Eu preciso mudar isso aqui. Enfim, conversem, orem juntos, vocês. E eu creio que vai ser uma bênção. Tá bom? Caras, eu vou ficando por aqui. Eu acredito que não tem nenhum anúncio para dar, né, Michael? É isso. Tá bom? Deixa eu orar por vocês. Pai, obrigado por cada homem que vai ver essa aula. Acabou de ver essa aula, no caso. E esses homens que estão vendo aqui na nossa igreja em grupos, eu peço que o Senhor Deus abençoe esses homens, abençoe o pessoal da internet que vai ver essas aulas também, que sejam confrontados, edificados para a glória, para a honra do teu santo nome. Verte o teu sangue, Senhor. Verte o teu sangue sobre esses homens. Que haja renovo, que haja vida, que Cristo possa resplandecer na vida desses homens. Em nome de Jesus, manifesta a tua graça, teu poder e tua divina misericórdia. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Deus abençoe, caras. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu.